Fala, galerinha, beleza? Voltamos! Vídeo novo pra você que não conhece, aqui é a Lazarus Comic Shop, eu sou o Daniel Balboa. E eu sou Ailton. Aqui. Olha aí, tem 3 nomes, Ailton e aqui. Olha aí que legal. Sobre o que nós vamos falar hoje? Transformers, Daniel. Se eu não derrotar Megatron, você deve colocar o cu no meu peito. Coloque o cu no meu peito agora! A gente vai falar sobre Transformers, Isso. vamos falar sobre os quadrinhos, animações. Então fica aí no vídeo, já se prepara, pega a pipoca. Pega a sua chave de fenda, a graxa. Essa peça que você queria? Porque hoje é muita máquina, Daniel. É isso aí, bora pro vídeo. Ali em 1974, lá no Japão, nada a ver com os Estados Unidos, mas no Japão tinha ali em 74 uns bonequinhos bem diferentes. Foi criado os bonecos, o Microman. Não era nada muito avançado, tecnológico, nada disso. Seguindo ainda pela empresa Takara, em 80 eles criaram o Diaclone. Outros bonequinhos que se transformam ali, uns robozinhos e tal, se transformam nos carrinhos, né? Vira arma, vira rádio. Era robô que virava robô. Era objeto que virava robô e robô que virava objeto. E aí, em 83, foi criado mais outra linha de brinquedos chamado Microchange, que eram uns bonequinhos ali que virava fita, virava arma. Mesma linha, só que um pouco mais... Isso, era a mesma linha, mas aí um pouco mais avançado. Isso. Não era muito bem divulgado, a Takara tava tendo muita divulgação, a empresa não tava tendo seus brinquedos muito bem divulgados. E aí, num belo dia, numa convenção de brinquedos lá no Japão, a Hasbro estava presente. E a Hasbro, nesse momento, ali no início da década de 80, eles estavam a fim de ter uma nova linha de brinquedos. E aí eles encontram na Takara o que eles queriam. Brilhou o olho aqui. Eles viram potencial naqueles brinquedinhos de robozinho. Sim. Que vira alguma coisa, vira um carrinho, vira uma arma, vira alguma coisa do Que tipo. já era uma tendência muito tokusatsu, Exato. essas coisas mais tecnológicas, com muita coisa da internet que ia chegar depois. Tava evoluindo, né, a tecnologia E aí a Hasbro falou, opa, vamos entrar em contato com a Takara e vamos ver a licença desses brinquedinhos. A Hasbro conseguiu a licença dos 2 principais brinquedinhos, que eram o Diaclone e o Microman. Muita gente diz que na hora de fazer a transação, a empresa japonesa tava exigindo um valor muito alto, né? Aí a Hasbro olhou e falou, caramba, essa compra tá cara, hein? E aí foi... Desculpa. Então, a Hasbro, já em posse desses brinquedinhos, com a sua licença, eles falaram, agora vamos fazer sucesso com isso aqui nos Estados Unidos. Então, eles pensaram numa estratégia para poder lançar essas 2 linhas simultâneas juntas. Não iam lançar separadamente, como era lá no Japão. Eles juntaram para fazer uma coisa só e transformaram eles em Transformers. Como é que faz, Daniel, para você divulgar brinquedo, Daniel? Faz como? Então, o brinquedo você pode divulgar em televisão, né, propaganda e tudo mais, mas eles tiveram uma sacada bem interessante. Eles entraram em contato com a Marvel Comics para que fosse criado um universo com todo um background e sim, depois disso, lançar as propagandas e uma animação, um quadrinho, tudo isso para divulgar o brinquedinho. Exato. Então, Transformers começou nada mais, nada menos como uma ideia para vender brinquedinho. Começou e continua, né? Porque até hoje a linha de Transformers, por mais que já temos tido filmes e animações mais elaboradas, o intuito sempre foi de vender o brinquedinho da criançada. E para fazer essa história nos quadrinhos da Marvel, precisava de uma equipe maneira. Então, Jim Shooter, que era o editor-chefe da época, juntamente com Dennis O'Neil, eles criaram todo o universo ali de Transformers. E para desenvolver os nomes e algumas outras coisas assim mais específicas, eles chamaram o Bob Budiansky. Acho que é assim que se fala o nome dele. Ele que foi responsável por dar os nomes aos personagens e tudo mais, fazer o design mais ou menos. Para fazer a arte, chamaram um cara lá, não muito conhecido, mas que fazia muito bem a arte, que é o Floroderry. Acho que é assim que se fala o nome dele. Não é muito conhecido, mas é ele que ficou em cargo de fazer as ilustrações. E então, em 84, saiu Transformers, o quadrinho. Mas saiu só o quadrinho? Não. Acho que não. Vou te contar só mais uma coisinha. Como? Eu acho que o Ailton não sabe. Não sei. A origem nos quadrinhos é um pouquinho diferente da animação, não é? Sim. Então, nos quadrinhos,
Uma breve introduçãozinha pra vocês. Nos quadrinhos, o que é? Existia lá o tal do Unicron. Ele era uma entidade, né, tal. E aí ele queria ter a paz sem vidas. Ele destruiu planetas, seres vivos, sem nenhum tipo de vida. Ele queria apenas a paz absoluta. Sem nada vivendo. Então, depois que ele consumiu todo o universo, ele foi hibernar. Vou tirar um cochilinho, vou dar aquela descansada maneira. Só que o que ele não contava é que os micro-organismos que ficaram sobrando dessa devastação dele colidiam e criaram o grande Big Bang. E com a criação do Big Bang, enquanto ele estava tirando o cochilo dele, foram criados, né, um novo universo, com novos planetas, seres vivos e tudo mais. E aí, quando ele despertou, ele ficou meio bolado e nesse meio tempo foi criada uma entidade de luz, e ela se chama o Primus. Ele, como sendo uma pessoa de paz, ele quer manter aquele universo vivo, então ele foi criado basicamente para ser o contraponto do Unicron. E eles vão brigar, eles brigam, tá, e tudo mais, vão pra uma guerra celestial, uma coisa meio onírica, e nesse momento, nessa luta onírica, eles tentam voltar pros seus corpos, né, pra serem físicos, né, só que não dá certo. E aí, quando eles voltam, eles ficam meio que dentro de alguns asteroides e tudo mais, e nesse meio tempo em que eles estão presos na sua energia, presos nesses asteroides, o Unicron, ele cria um novo corpo, né, mas não... é quase um planeta, né, mas é um corpo físico pra ele. O Primus, ele pensa assim, não, eu não vou criar um corpo físico pra mim, eu vou criar um planeta com várias criaturas vivas para combater o Unicron. E ele cria Cybertron. Então, o Unicron cria um planeta / corpo para ele, de metal, né? Não sei porquê, porque sim. E aí, o Primus cria também a galera de Cybertron. E aí, com isso, nós temos aí já o grande embate, que é a origem, praticamente, dos personagens ali dos Transformers. Mas em 84, também rolou mais coisa. E o que foi? A animação. A animação clássica. E os bonecos, claro. Os bonequinhos tem que ter o bonequinho. A animação clássica chegou em 84. A origem, ouvindo aqui o Daniel falar, não é tão diferente assim. Tirando a parte do Big Bang. Esse lance do Unicron sendo o contraponto do Prime, sempre tem. Toda a história eles colocam isso. Algumas mudam, aí tem a matriz da centelha. E a animação, ela ficou muito famosa na época, porque trouxe uma produção que era simples, mas era bem feitinha ali. A participação da Toei com a... como é que é o nome do outro? Polygon Entertainment. Isso. Junto ali com a Toei também participando. Era uma parada bem simples. Como era pra vender o brinquedo, como o Daniel falou, era aquela coisa. Megatron, Optimus, Cybertron ia explodir lá, tava sem energia no caso, precisava arrumar energia em outro lugar. O Optimus trouxe os Autobots pra Terra, Megatron ficou sabendo, porque o X9 do espiãozinho dele, que é o Soundwave, ouviu a conversa. Megatron seguiu Optimus e os Autobots, caíram na Terra, ficaram desacordados por milhões de anos. Inacreditável, né? É maneiro. Aí o robozinho que tinha na nave, tipo um automático lá, ele foi e reconstruiu ali os Autobots. Eles voltam, os Autobots, os Decepticons também. E aí começa toda aquela coisa de bem contra mal, bem básica, assim. Aí tem várias histórias. Depois tem Dinobots, e aí tem os Insectons também. Insectons? Algo assim, cara, insetos, robôs. E aí tem essas batalhas básicas. Foram 3 temporadas, e depois surgiu em 86 o filme animado, que é muito famoso. Põe a trilha! É um filme, galerinha, que você consegue assistir sem precisar ter assistido a animação inicial ali, né, as temporadas. E o vilão é o Unicron. E o vilão é justamente o Unicron, que ele quer totalmente destruir, ele destrói ali Cybertron, aparece destruindo Cybertron, ele tá vindo pra Terra, ele quer destruir a Terra. E essa animação é muito boa, galera. É maneiro. E a gente vai comentar um pouquinho mais sobre ela no final, quando a gente falar da nova publicação dos Transformers. Exato. Mas vale ressaltar que é um filme excelente, muita ação e com uma trilha sonora maravilhosa. King Cobra, tem o Stan Bush, que é justamente a música principal, né? Tem o Lion, que também tem uma música que se chama Transformer, né? Então, bem emblemática. Também toca Megadeth e muito mais que toca durante o filme todo. É bem musical e bem maneiro, cara. Muita ação, muito bacana. Muitos clímax ali, né? Então, galera, e aí durante esse período todo, os quadrinhos estavam rolando. Sim. Os quadrinhos foram até 1994, pela Marvel Comics. Então, teve aí uma década de quadrinhos dos Transformers sendo publicado pela Marvel Comics, sendo encerrado ali essa parceria em 94. E desde então, de 94 até muitos anos, ficaram sem publicações de Transformers. Mas tinha animação depois de Transformers G1. E aí, para vocês que acham que vão ficar sem esses quadrinhos dos anos 80, vão ficar.
porque só foi publicado pela editora Abril. Saiu durante um período, tá? Esses quadrinhos da Marvel Comics. E quem sabe, de repente, Se fizer sucesso... se isso, fizer né? muito sucesso... Comprem. Isso, pode ser que a Panini traga os ônibus que existem, Isso, lá que fora foram tem publicados. 2 volumes, cara, lá compêndio, né, que fala. Isso. Coisa linda. E aí agora vamos falar sobre essas animações que tiveram ali, né? Nesse meio tempo, naquele tempo ali, que acabou essa fase clássica dos Transformers, a Takara fez uma trilogia também de animações, né, mais, no caso, anime ali, de Transformers também, que são 3 animações. Não vou dizer que são famosinhas, muita gente não conhece, mas até que são interessantes de assistir, vale a pena procurar. Não tem muito acesso aqui pra assistir, mas você que conhece os caminhos, você vai achar. Ali, então, teve um hiato, né, com as publicações de Transformers, mas então em 97 teve ali existiram algumas publicações, galera, durante todo esse período ali que ficou o hiato, porque foram algumas organizações de eventos que produziam alguns quadrinhos, mas o que tem de principal foram 4 editoras: Marvel Comics, Dreamwave, IDW, Skybound, tá? Foram essas 4 editoras principais que publicaram durante um longo tempo os quadrinhos dos Transformers. Sendo que no inteirinho ali entre anos 90 e os anos 2000, teve algumas, como eu disse, né, algumas empresas ligadas a convenções de brinquedos e tal, que publicaram. Por exemplo, de 97 até 2004, a Three Age Productions, ela produziu quadrinhos. E essa produção deles foi baseada numa animação, que foi ali continuando a animação de Beast Wars e Beast Machines. Essa produtora, né, publicou esses quadrinhos continuando a animação. A animação dos anos 90, você que já tem os seus 30, 40 anos. Beast Wars, que ficou muito famosa aqui no Brasil, até hoje, aclamada pelos saudosistas. Mas era legal, eu não vou zoar, era legal. Eu não vi. Pra época... Pra época, gente, o Beast Wars ele foi bem inovador na questão do CGI, era toda aquela nova coisa. Se você assistir hoje, você vai achar horroroso, porque é horroroso, mas pra época era muito legal. Então, os fãs têm um carinho muito grande por essa animação. Aí eles trouxeram, era guepardo, gorila, vários animais que viravam robôs, era muito bacana, tanto que trouxeram muitas referências no filme, no último filme que teve agora. Tem também lá o Primal, que tem o líder e tudo, que é bem interessante, tem várias referências. E aí o que acontece, galera? A Dreamwave, no finalzinho ali, eles estavam com alguns problemas. Era uma editora canadense e eles estavam devendo muito, galera. Então, tiveram alguns problemas muito graves e foi terminada abruptamente as publicações de Transformers. E aí, sim, veio a IDW em 2005, publicando aí Transformers, que inicialmente eles começaram com uma ideia de continuar da onde terminou a Dreamwave, tá? Eles pensaram em continuar, mas abandonaram essa ideia e decidiram sim começar do zero uma nova publicação. Então começou com algumas minisséries, né? Foram várias minisséries em 6 partes, e aí começou do zero Transformers na IDW, sendo publicada até 2022, cara. Isso. E nesse período eles fizeram vários crossovers ali com outros personagens. My Little Pony, teve várias paradas bizarras. Tem. Bota aí. Põe a foto aí, pô. Então, teve muitos Transformers. Até o momento, a IDW foi a editora que mais tempo ficou publicando Transformers lá nos Estados Unidos. E vocês têm como conseguir esses quadrinhos da IDW aqui no Brasil? Hoje não. Mas se você for em algum sebo, alguma loja de quadrinhos antigos, você vai conseguir encontrar. Porque foi publicado pela Panini. Pois é, galerinha. A Panini chegou a publicar algumas coisas da IDW aqui no Brasil. Capa mole, papel jornal. Bem solto ali, né? Jogadão. Não era dado muito crédito para essas publicações, mas saíram dos Transformers e também dos Thundercats, que é muito bacana. E essa fase da IDW, ela ficou muito conhecida por ser uma fase muito política, muitas corporações, aí tinha todo o lance de guerra e militarismo, então era uma fase bem mais séria, bem menos heróica, digamos assim, que faz sentido porque como era da Marvel, era mais heróica. Sim, era mais heróica. E a DW já trouxe um bagulho mais interessante. Inclusive, em 2007, Daniel, eu não sei se você sabe, na nossa querida Cartoon Network, Transformers Animated Series. Eu não sei se tem Series, mas que é uma animação que tem um carinho muito grande também pelos fãs, que tinha na Cartoon. Então você que já é um pouquinho mais novo, como eu,
acompanhou. Teve brinquedinho no McDonald's, Daniel, que eu ia Isso, trazer, esqueci em casa. Eu tenho o Optimus do McDonald's. Então foi uma fase bem legal, cara. Não tem um roteiro mirabolante e tudo, uma animação básica ali, mas é bem divertido, cara. Bem divertido, bem legal. E depois disso, teve uma reformulação. Ali em 2010, a Hasbro decidiu fazer uma reformulação nas animações. E aí surge, Daniel, O quê? a melhor animação pra mim. A minha preferida. Opa. Transformers Prime, Daniel. Opa. Para... Lembra muito da IDW, que é uma pegada mais séria, é uma animação também com um pouco de política ali, nem tanto como o quadrinho, mas puxava um pouquinho, mas era uma parada mais de guerra mesmo ali. Também traz Megatron, traz lá os Starscream, enchendo o saco. Os Starscream, essa animação é insuportavelmente legal, que eu lembro. E teve um tempo na Netflix essa animação, hoje não tem mais, mas tem no YouTube, você que quer ver, de graça! Olha aí. Você que é Pobre, miserável, bosta de exagerei, né? Tem lá a animação gratuita no YouTube pra você assistir Transformers Prime, recomendo. Depois de Transformers Prime, teve uma outra continuação já não tão famosa ali, já ficou meio abaixo, que foi Transformers Robots in Design. E também tiveram alguns jogos ali que são bem difíceis de achar hoje, tinha pra computador e tal. Eram legais. Aí depois disso, a gente vai voltar pros quadrinhos, mas daqui a pouco eu trago as animações atuais que vocês vão gostar também, que tem muita coisa boa. E ali em 2023, vendo que a IDW anunciou que não ia mais continuar com a licença de Transformers, a Skybound lança um quadrinho não tão famoso, não foi assim muito alarmante, mas lançou um quadrinho ali chamado Void Rivals, quadrinho de ficção científica, né? Em que conta a história de dois aliens, né, que estão ali perdidos no espaço. São de facções diferentes, rivais. Isso, mas estão ali, né, e por algum motivo, né, do destino, eles encontram uma nave. E aí descobrem que aquela nave pertence a um Cybertroniano. É o Jetfire disfarçado, galera. É o primo. Nossa, a cabeça da galera explodiu, o pessoal, o cara... Meu Deus do céu, vai ter Transformers na Skybound. Então, após isso, eles anunciam já o número 1, a nova minissérie, com uma equipe maneiríssima, que é o Daniel Warren, Mike Spicer, Jetfire, que é primo do Yoda Fire, com argumentos do Mike Spicer e a arte primorosa, animal, visceral, do Daniel Warren Johnson, meu irmão. O cara manda muito bem. Põe imagens. Esse quadrinho tá demais. É um quadrinho visceral. E aí sim a gente vai agora mencionar a animação de 1986. Sim. Que esse quadrinho, ele não é continuação daquilo. Não é continuação da animação de 86. Mas gostoso, hein? é totalmente inspirado naquela animação. Não vai ter a presença do Unicron, não é isso. Mas todas, por enquanto, assim, não tá nada... Tem que ter, porque... Mas vai rolar, calma que vai rolar. Mas enfim, aquela animação, ela é totalmente, serve de base, totalmente para esse quadrinho, que tem todos os elementos. Tem os personagens humanos e tem os personagens clássicos. Nós temos ali o Starscream, Soundwave. Voltando para o quadrinho. Esse quadrinho que está sendo publicado pela Panini, vem com as 6 primeiras edições, praticamente ali um primeiro arco, né? Deixando já aberto para a próxima edição, que já é um novo arco e tudo mais. Cara, é muito bom. É aventura... Cara, olha essas imagens. Olha imagens, cada imagem. É muita ação, é porradaria. Então vai ter sim informações contando sobre a origem, sobre a história das guerras. Vai ser mencionado isso ali sim. É importante a gente contextualizar, porque a proposta da Panini não é trazer só os Transformers. É todo o universo, se chama Universo Energon. Vão ser várias linhas de quadrinhos, então o Void Rivals que o Daniel mencionou vai vir também. O Transformers, na verdade o Void Rivals é o começo. Mas comercialmente faz mais sentido aqui no Brasil trazer primeiro os Transformers, porque é mais conhecido pelo público. Aí depois vai vir também G.I. Joe, você que gosta de comandos em ação, seu idoso, G.I. Joe vai vir também. Vai vir também depois várias outras ramificações, Duke também vai chegar. Então, pra você que quer explorar todo o universo, é bacana acompanhar todos eles. Mas não precisa, se você quiser só Transformers, você pode pegar só as publicações do personagem que você quer. Se você quer só Transformers, vai só em Transformers.
Se você quer as edições do Comandos em Ação, pega do G.I. Joe, entendeu? E Agora, vai embora. quando tiver referência, você não reclama que não tá entendendo. Porque vai ter muita... É um universo compartilhado. Mais à frente vai ter, sim, um evento onde todo mundo vai colidir, todo mundo vai participar dessa grande saga. Mas até lá, você pode pegar separado, não tem problema. Até porque, como é tudo interligado, gente, não existe acaso. O horóscopo... No filme mais recente que teve, na cena final já tem o G.I. Joe entrando junto ali no universo. É verdade. Então, quando eu digo filme recente, galera, é o filme Despertar das Feras, tá? Que teve agora filme mesmo, tá? Porque, que eu até ia falar, também teve recentemente na Netflix uma animação fantástica, galera. Essa tá perfeita. Fantástico. Transformers, o início. Só assiste. A única diferença do quadrinho é a questão um pouco ali da origem. Porque a gente não mencionou tudo que a gente falou de fase clássica, fase Beast Wars, são vários universos diferentes. Não tem uma linha canônica sólida inteira. São várias, né, ali. Mas essa animação tá maravilhosa, pode assistir. Pra mim, nota 8,5, assim, e pra mim dar um 8,5 é difícil. Então, é muito boa. Netflix, patrocina nós. Então, galera, são essas informações, então já se preparem, porque vai ter muita coisa bacana rolando aí de Transformers. Peguem os quadrinhos estão muito bons, como vocês podem ter visto aí, as artes e a história tá muito interessante, tem muito debate, tem os debates ali, questão do bem e do mal, questão de família, é muito mencionado sobre isso, porque os Transformers em si, os robôs, eles não entendem o conceito de família nos quadrinhos, tá? E aí os humanos têm que ensinar ali para eles o que significa mais ou menos. E aí eles começam a entender que é muito parecido com o que eles têm como clã. É mencionado isso também. Lutaria e brigação todo o tempo. O traço tá absurdo. Você escuta os sons lendo. É um negócio assim absurdo. E tem essa cena que, cara, ficou muito perfeito, porque é muito, como eu disse, é muito baseado na animação de 86, e é justamente nessa cena que aparece o quadrinho que ele fala, que o Daniel Warren Johnson ele coloca lá. Você conhece a música. E aí, bota a música. You got the touch. You got the power. Pega esse quadrinho, cara, tá muito bom. Ele representa muito bem a dinâmica entre o tamanho dos personagens, ele conversa muito com os sons, que ele tem muito onomatopeia, tem muito isso, porque ele é muito sonoro, né? A animação, os filmes, ele tem muito barulho. Pô, tem isso direto, cara. Então, é legal, é divertido, vale a pena e corre pra garantir o seu. Aonde? Aqui na Lazarus Comic Shop. E espero que vocês tenham curtido, cara. Curte aí, compartilha, comenta, que a gente vai estar fazendo mais novos vídeos, tá? Mas, Daniel, e os filmes do Michael Bay, Daniel? Tá mais para um mensageiro da morte. Ele quer usar o cu para transformar a tecnologia humana para dominar o universo. Isso aí a gente não vai falar. Fezes. XF. Deixa isso para outros canais falarem. A gente fala só de coisa boa. Não que eu tenha me divertido. Eu me diverti assistindo. O primeiro filme é legal. Não, eu me diverti com os primeiros ali. O resto é uma merda, né? Mas é isso aí, galera. Um beijo. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.